Olá a todos, boa tarde. Esta live é para falar sobre sonhos e particularmente dedicada a quem está interessado no autodesenvolvimento, no trabalho de autoconhecimento e sobretudo para quem trabalha nessa área, ou seja, psicanalistas e sobretudo meus alunos, tá? Então, os sonhos, eles têm, a interpretação dos sonhos é fundamental no processo de autoconhecimento. Vamos começar do primário. O autoconhecimento básico é você entender por que você chora quando você vê um filme, o que você está realmente sentindo, saber distinguir raiva de pesar, de tristeza, de angústia, se sentir um pouco mais à vontade no ambiente interno, por assim dizer. Já isso é um autoconhecimento, é quase que um mapeamento do que acontece dentro de você. A gente está no âmbito do autoconhecimento. Mas isso é assim, é elementar, é o estágio primário, mas é o começo para todo mundo. Você precisa se entender quais são as suas reações, o que acontece com você, por que você se sente de uma forma e não de outra, quando é esperado que você se sinta de outra, você mesma ou mesmo espera. Tudo isso é autoconhecimento e é essencial para a gente viver na vida. Agora, o desenvolvimento é uma outra coisa, isso ajuda a gente estar um pouco melhor com a gente, mas não é o suficiente. O desenvolvimento pessoal está atrelado ao processo de individuação, ou seja, a um desenvolvimento que transcende as tuas categorias, por assim dizer, do ego, das coisas que você aprendeu como sendo as desejáveis, né? Porque nós somos condicionados, vivemos numa cultura, crescemos no ambiente, alguns mais, outros menos, mas nesse tempo é muito forte o condicionamento. Então as pessoas, elas são manipuladas, né, pelos sistemas, os adolescentes, as crianças e adolescentes, começando os pais fazendo isso, a entrarem num determinado caminho, a seguirem determinados valores. Não necessariamente eles refletem a individualidade daquela pessoa. Então, o desenvolvimento real, pessoal, que é o processo de individuação, que é a realização de si, consiste em descobrir, na verdade, quem você realmente é. Então essa familiarização inicial é o começo. É tipo entrar numa casa e ver, né, dar uma olhada e ver onde é que está a cozinha, onde está o quarto, o banheiro, a sala e tal. Agora, essa casa é feita de muitos andares, inclusive, e vocês podem descobrir muitas outras alas dessa casa, que pode ser super interessante. Então, o processo dessa descoberta de quem você é, para além daquilo que você acha, né, e que te ensinaram que você é a grande coisa do processo psicanalítico, é o tesouro. Não é fácil, é desafiador, porque eu já encontrei inúmeras pessoas que preferem se sentir menos, mal, tristes, negativas e inferiores do que encontrar, porque descobrir a coisa boa em você significa também desacatar as autoridades que te ensinaram que você não é, tá? E aí tem um preço, que pode ser a perda da relação. Então tudo aquilo que a gente é e as nossas crenças, os nossos problemas, eles estão presos numa rede. Então quando você mexe um pontinho aqui, vai criar repercussões lá. Por isso que o processo de autoconhecimento real, ele só pode ser profundo. Não tem como ficar na superfície. Na superfície é só essa olhadinha superficial para saber, bom, aqui tem o banheiro, a cozinha, estou sentindo isso, não é aquilo, que é o começo. Nesse processo de autodescoberta, os sonhos têm um papel fundamental. Isso é o que Freud falou, Jung acrescentou a esta ideia os complexos, sobre os quais eu vou falar depois. Os complexos são mais complicados do que os sonhos. Os sonhos, eles chegam para nós à noite, não estão sob o nosso controle. Então, se você sonhou que está transando com a mulher do vizinho,
né? Não é culpa tua. Não quer dizer necessariamente que você tem um desejo pela mulher do vizinho. Não. Pode ser. Pode também ser. Mas não quer dizer necessariamente isso. Se você se vê no sonho e se encontrando com um homem que não é teu parceiro, não quer dizer que você... A Victoria, não quer dizer que você esteja traindo seu parceiro. Não quer dizer. Apesar que de alguma forma mas não é uma traição física, material. É uma outra coisa muito melhor e, na verdade, e muito mais produtiva. Mas eu não vou entrar nisso agora. Eu quero só dizer, os sonhos, eles não estão sob o nosso controle. Então isso é uma coisa importante. Eles vêm de um outro lugar que só aparece no nosso campo, né, de consciência, quando a nossa consciência cotidiana desce de intensidade, né, diminui de intensidade, que é aquele lugar em que a gente não tem plena mais consciência. Então, por quê? Porque a nossa consciência anormal, a consciência padrão, ela está atrelada ao mundo, aos valores, a forma de ver as coisas, que é sempre aquele mesmo arroz com feijão, é sempre aquela mesmice. Então, os sonhos, eles vêm para quebrar essa mesmice. Agora, eles não têm uma vida fácil, eles não têm... O processo de quebra para penetrar na consciência não é simples. E Freud devotou um volume desse tamanho para a análise dos sonhos. Ele chamou isso de trabalho onírico. O trabalho onírico é aquele trabalho que acontece nos bastidores, pelo qual a gente tem um sonho, que é o que ele chama de conteúdo manifesto, o que a gente vê, e tem o conteúdo latente. Ou seja, a mensagem que não dá para ser falada assim abertamente, então se fala nas entrelinhas. Agora, os elementos que aparecem nos sonhos, eles têm significados, mas não significado explícito. Eu sonhei com uma xícara, esse daqui é o útero, o santo grau, pode até ser, mas aí já estou falando em termos junguianos, isso não é Freud. Mas enfim, né? Não tem um significado unívoco, claro, linear, não é matemática. Não é como um dicionário, não dá para pegar um dicionário de símbolos e simplesmente usar, interpretar os teus sonhos, não é assim. Você pode até pode até fazer algum sentido, mas não vai fazer o efeito que tem que fazer. Então, os sonhos, eles chegam por condensação. São vários elementos juntos, numa cadeia de sentidos. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes nisso, porque exigiria uma live separada que eu vou ainda fazer, porque é fascinante. Mas o que eu quero dizer é que o sonho está trazendo uma mensagem, e uma mensagem que está sendo contrabandeada. É meu trabalho como analista ajudar o paciente a trazer para a legalidade os conteúdos que foram contrabandeados. Esse é o meu trabalho, um dos trabalhos número 1 que eu tenho que fazer. Por quê? Porque esses sonhos não são aleatórios. Não é que assim vão pipocando à toa, não. Os sonhos, eles são o resultado de uma conversa que está acontecendo entre a consciência e o inconsciente. É literalmente como uma conversa. Imagina que você está conversando com uma pessoa invisível. E desta conversa depende a tua vida, o teu desenvolvimento, a tua própria felicidade, a tua realização como pessoa, desta conversa com um homem invisível. Se você perder trechos dessa conversa, você pode não entender mais o que ele está falando. É como quando você está falando realmente uma outra língua. Então, se você perde algumas palavras, porque você não sabe o significado delas, você começa a não entender mais a conversa. Não é assim que acontece? Veja, fale com uma pessoa que fala outra língua. É assim que acontece. Então, quando uma pessoa sonha, é obrigação do analista,
dar um retorno sobre isso, ter agilizar a conversa. O meu papel não é de resolver os teus problemas. O meu papel é te ajudar a ser o protagonista da tua vida, que vai resolver os problemas e não se sentir vítima deles. E para eu te ajudar nisso, eu preciso que você esteja em relação com você, porque você está se sentindo uma vítima de qualquer coisa que seja, e não tá. E o sonho está trazendo algumas coisas para te ajudar a se empoderar. Não sou eu que te empodero fazendo opa, porque eu não sou um coach. Isso é coisa de coaching. Inflar os músculos, né? Da super esteroide. Não é assim. A força vem de dentro e brota naturalmente. E cada um tem os seus lugares. É tipo assim, realmente como se cada um fosse uma planta específica. Não cabe a mim decidir o que você é. Eu preciso entender o que está vindo neste momento. Agora, quantas vezes a pessoa chega porque ela está pensando, e isso aconteceu também comigo muitas vezes, a gente está ocupadas com um problema. O namorado, o trabalho, qualquer coisa. E o sonho, porém, ele está vindo em ocasião de algum evento, mas ele também está mostrando alguma outra coisa, porque é aquela coisa que você precisa ver até para chegar lá, entende? É como dizer, você está querendo resolver uma equação de matemática, mas você tem que aprender melhor as outras funções, porque senão não tem como chegar lá. Só que o ego aqui está focado nessa equação, está fixado, fissurado. E aí são os psicólogos que fazem isso, sei lá, e muitos analistas, mas não sou eu, né? Mas assim, aí tenta dar uma resposta, mas essa fissuração é errada. Ela já é neurótica, errada, ou seja, neurótica. Porque ao estar fissurados aqui, é conveniente para não olhar o ponto preto lá que está incomodando, que é o problema. Vocês já devem ter conhecido muitas pessoas que vivem reclamando de alguma história, de alguma situação, mas não fazem nada para resolver. Então a mesma coisa vai acontecer no consultório analítico. Então precisa ter toda essa visão em vários planos psíquicos, é o que a gente aprende num processo de formação sério de psicanálise junguiana, pós-junguiana. E lá vai, mais para frente ainda. É esse trabalho. Então, o que eu quero dizer? O sonho é uma conversa. Se a gente pega, aparecem sonhos, porque eles aparecem, e eu continuo não entendendo o sonho, não dando a importância que eles merecem, a conversa vai aos poucos se interrompendo, com resultado da interrupção do processo de desenvolvimento da pessoa, e a pessoa fica perdida. É muito sério. Para mim é seríssimo. Eu tenho sonhos, para mim, assim, tem sonhos de meus ou de paciente, quem quer que são sonhos de pacientes ou meus, na verdade, que ficam na minha cabeça um tempão. Eu posso lembrar de sonhos muito antigos, porque eu percebo que tem uma coisa, né? Me prenderam em algum lugar. E até que eu não descortino todos os significados do sonho, a minha cabeça não os coloca de lado. Eles continuam vivos, porque os sonhos também vão se revelando no curso dos anos. Tem sonhos premonitórios, mas não premonitórios, vai chover amanhã, vai ter um acidente de carro. Não é isso. Premonitórios do teu desenvolvimento, da história mais profunda que está dentro de você, que diz respeito ao teu processo de vida. Quem você é, o que você está fazendo nesse planeta. E o que é que vai realmente resolver a tua vida. São sonhos premonitórios. E a gente começa a ter essas visões na adolescência, que é quando de fato a gente começa a se abrir para a vida e percebemos as correntes que nos prendem, chamadas família. E aí começa a saga, né? A longa jornada de desbravamento e de libertação, que muitos falham, porque não encontram ajuda e também porque é difícil, é desafiador.
é desafiador. Mas então, os sonhos, se você como analista está recebendo um sonho, não entende, você precisa encontrar ajuda para isso. Porque você está sabotando, desculpe, né? Mas isso é uma sabotagem do processo de individuação da pessoa. Quando você trabalha nessa linha. Não vejo como possa ter outra linha, sinceramente. Ou a gente trabalha com o psicológico para quê? Teve propósito, teve uma aluna minha que tá ficando irritada, finalmente, com os blá 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 das amigas e todo esse mundinho assim de superficialidades. E aí, no lugar de ser boazinha, ela foi mais verdadeira e as pessoas ficaram bobas. Ela falou, não, essa daqui sou eu, essa sou eu de verdade. Aí uma pessoa falou, mas você tá muito nervosa, você faz terapia? Ela falou, claro que eu faço. Mas talvez você tenha que fazer 2 vezes por semana. Por quê? Se a terapia é feita para você se acalmar e ficar bonzinho e ficar zen, vá se drogar. Vai tomar um Rivotril, vai usar drogas legais e ilegais, vai transar todos os dias, vai, sei lá. Mas análise não é feita para isso. Eu estou falando de terapia analítica. Análise não é feita para isso. É feita para você, na verdade, ganhar músculos emocionais, músculos intelectuais, para você discernir o certo do errado, o que é teu do que não é teu, o que você quer do que você não quer, persegui-lo e conquistá-lo. E para isso, não precisamos de mimimi e de meninas boazinhas e de machões. A gente precisa de gente querendo trabalhar. Esse é um processo que requer trabalho, mas é um trabalho absolutamente gratificante. Eu não vejo como é trabalho, porque é trabalho. Não porque eu ganho dinheiro com isso, porque demanda investimento, dedicação. Mas sem isso eu não vejo como a vida faça sentido. Então eu quero dizer, para quem está trabalhando com isso, ter um carinho com os sonhos é muito importante. Carinho porque eles estão como se comunicando com a gente. Agora, quando você está no início do processo de autoconhecimento, os sonhos podem parecer totalmente caóticos e sem sentido, muitas vezes. Mas, repito, é porque você não entende. Tudo bem, por que você deveria entender? Alguém te explicou? Tua mamãe te contou como se interpreta os sonhos? Não, ninguém fala sobre isso. Mas os sonhos têm um significado, sim. Ponto. Ponto. Não tem questionamento. Senão, todas as pessoas que trabalham em psicanálise desde Freud são um bando de idiotas, inclusive eu, porque a gente trabalha com sonho. Então, se você não entende, é porque você não entende. Tenha a humildade de reconhecer. Fim de assunto, tá? Não tem mais conversa sobre isso. Agora, quando você está no começo, os sonhos também são mais simplórios e até mais banais, porque é como tentar fazer um contrabando num muro muito fechado, é uma alfândega muito severa, ou seja, é um sistema de consciência muito fechado. Então, quanto mais fechada é a consciência, mais difícil do novo, de algo novo e diferente penetrar nela. Mas com o tempo do processo, essa consciência se abre, tudo pode mudar, ela fica mais à vontade. E aí é mais fácil a troca, né? A fronteira não está tão fechada e a troca continua. Agora é cada filme que se passa como sonho, a Victoria. A troca vai melhorando e a gente vai crescendo. É assim que a consciência cresce, porque a consciência não cresce porque ela lê livros também, mas não é tanto isso. O livro vai me dar conhecimento. Consciência não é conhecimento. Conhecimento ajuda. Uma pessoa muito ignorante, né? Mas ela vai estar fechada pro novo. A consciência é conseguir enxergar as coisas de outras perspectivas, inclusive começando com você, com aquilo que você sente, com aquilo que você quer, com a visão de vida. Isso é consciência. Então, para essa coisa é mais desafiadora do que simplesmente ler um livro. Então, a formação em psicanálise que eu ofereço não é uma formação de instrução, porque inclusive
você vai aprender bastante, mas tem muito mais para aprender. Isso aqui é só um petisco. É a tua consciência como indivíduo que tem que mudar. É como um abrir-se, realmente, é uma expansão. E aí um crescimento para onde? Na superação dos preconceitos. As preconcepções, inclusive sobre você. Novamente, sobre a vida, teu parceiro, teus filhos, sobre o mundo, sobre o que você faz, sobre o que você acha certo e errado, e etc, etc. Para que nós possamos, cada um possa, ter mais oportunidades na vida, ter mais liberdade e, portanto, mais criatividade. Porque como vocês podem observar, se vocês se observarem, a gente acaba desenvolvendo uma visão limitada também pelas dificuldades da vida, pelos desafios que não foram ou não puderam ser trabalhados de uma forma diferente. E aí a gente começa a se fechar e achar que é só assim, não tem outro jeito. E aí começa aquele mundo a ficar sempre mais sombrio, mais pesado. Aí temos que encontrar formas de equilibrar que não, na verdade, não transformam nada. É um equilíbrio tipo, vai tomar um Rivotril. Então aqui a gente não faz isso. Mas eu queria estressar a importância dos sonhos, porque são eles que nos trazem o completamente novo. Quantas vezes eu estou em análise e a pessoa quer falar? Claro que a gente gosta de falar, desabafar, normal, eu também fazia isso. Mas o sonho está dizendo alguma coisa. Eu preciso trazer aquela pessoa para o sonho, para ficar com ele. Só de ficar perto do sonho, ou seja, de olhar para o sonho, mesmo sem a gente entender, tem um efeito. Porque o sonho está falando com a nossa alma e a gente sabe lá no fundo. A gente sabe, é por isso que a gente passa batido e fala, não, isso aqui não significa nada. É porque você não quer ver. É continuação do processo da alfândega. Você não quer ver porque te desafia, te contraria. Mas se você não for contrariado e desafiado, o que diabo de novo vai entrar no teu sistema consciente? Nada. Você só vai rodar em círculos naquilo que já existe, que já tem por aí. Isso não é desenvolvimento, certamente não de consciência. Então, os sonhos, eles são uma conversa que tem que se manter em aberto. Ela vai se desenvolvendo, porque é garantido, isso aqui é praxe, é aquilo que se observa diariamente. A conversa vai ficando mais rica, mais detalhada, mais profunda, mais ampla. É uma viagem, literalmente eu cheguei nisso, uma viagem que cruza o espaço e o tempo. É por isso que eu cheguei na psicanálise multidimensional. Era isso que eu queria passar para vocês. Uma boa tarde e se tiverem interesse na formação, entre em contato com a Victoria. Um beijo a todos. Bom final de semana.